Hoje temos André Coutinho aqui no Alta Frequência com a gente. Coloquei a vinhetinha da coluna do André Coutinho, essa trilha bonitinha que eu gosto demais. Mas você não vai falar especificamente sobre viagem, né, Coutinho? Mas de uma mudança importante na cidadania italiana, né? É isso. Exatamente. Não deixa de ser, tudo bem, Fábio? Não deixa de ser uma viagem, né? E eu costumo falar no Partiu Band News que a gente fala no programa sobre a viagem em todos os aspectos. Seja ela uma viagem, de repente, para mudar, ou algo relacionado à viagem para mudar de vida, para facilitar. Tem razão, começa muito antes, né? A viagem começa muito antes, começa no planejamento ou na perspectiva de viajar. Né? Exatamente. E, de repente, para fazer um curso, para facilitar a sua vida. E, para isso, para tudo isso que a gente está falando, você ter uma outra cidadania pode ser muito importante, pode abrir algumas portas. E o que aconteceu? Na sexta-feira, meia-noite da sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália mudou completamente a regra para que os estrangeiros que tenham ascendência italiana pudessem pedir a cidadania. Isso afeta muitos brasileiros, são milhões de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, com a regra que estava vigente até sexta-feira, eram quase 60 milhões de brasileiros, muito mais do que portugueses. E a gente sabe que a gente tem muito mais descendentes de portugueses no Brasil do que de italianos. Mas a cidadania portuguesa, ou Portugal, tinha algo um pouco mais menos abrangente até essa mudança de lei da Itália. Eu vou falar como funcionava até sexta-feira e como está funcionando desde a sexta-feira. Até a sexta-feira, se você tem um tataravô ou avó, se você prova que algum dos seus parentes próximos, longínquos, não importa qual grau, era italiano, nasceu na Itália, você tinha direito à cidadania. Era uma cidadania por sangue. Então, eles consideravam, era uma jurisprudência, um juiz disse isso, considerou isso, e abriu uma jurisprudência e todos os brasileiros, vamos falar de brasileiro, porque nós estamos no Brasil, né? E nós somos brasileiros, que entravam com pedido via justiça, olha, provei aqui que o meu parente lá da longe... muita gente mesmo, né? Muita gente, abrangia muito, porque nós somos... Quase todos nós devemos ter algum italiano se a gente for buscar na nossa árvore genealógica. Era assim que funcionava. Se você conseguisse provar, entrava na justiça, a justiça te concedia a cidadania italiana. Sexta-feira, o que fez o Ministério das Relações Exteriores da Itália? Não. Agora você precisa ter um pai ou, no máximo, um avô ou mãe ou avó que nasceu na Itália. Então veja, não é nem italiano, que nasceu na Itália. Então diminuiu muito a partir de meia-noite da última sexta-feira. Aí algumas dúvidas. Quem já está com o processo de cidadania em andamento na Itália? Já entrou com a lei que era vigente até o dia 27 de março. Permanece inalterada. Quem já tem a cidadania permanece inalterado. Ninguém vai chegar assim, opa, peraí, como você conseguiu sua cidadania aí, hein, Fábio França? Não, senhor, você não vai perder. Então quem entrou até quinta-feira, tudo bem, é a lei anterior. Quem já era cidadão italiano, que já tinha dupla cidadania, também não vai mudar absolutamente nada. Outra grande mudança, por exemplo, a Isabela é cidadã italiana, não nasceu na Itália, mas é porque, sei lá, o avô dela é italiano, ela foi lá, deu o processo, já é cidadã italiana. A Isabela vai ter filhos, os filhos dela não têm mais direito. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Não tem. Só quem é filho ou neto de quem nasceu na Itália. Então vai apertou muito o cerco, mudou radicalmente. Agora pouquíssimas pessoas vão ter direito à cidadania italiana, então essa é uma mudança radical. Mas, Coutinho, aí, por exemplo, se a pessoa vai morar na Itália, essa pessoa que é cidadã, conseguiu a cidadania antes dessas mudanças, ela vai morar na Itália, o filho não tem a cidadania, filho pequeno que nasceu depois, como é que vai funcionar? Ele consegue por um outro método, né? Não tá tudo perdido, a pessoa não vou ter nunca mais a cidadania pro meu filho. Consegue por algum outro método depois, né? Não necessariamente desse. É uma ótima dúvida, Larissa, que eu vou fazer pros advogados que eu tô consultando para falar tudo isso que eu tô falando aqui no ar. Deve ter algum outro método, né? Como devem ter métodos de pessoas, de imigrantes de outros países que moram na Itália e que têm filhos que foram para a Itália e que não são italianos. Agora tem o outro lado também, né? De pessoas, filhas ou pessoas que têm avô ou avó italiano que estão nessa fila aí esperando pela cidadania. E na fila existem outras tantas e tantas pessoas que não se encaixam nesses requisitos. Você falou isso no início, mas queria que você confirmasse. Quem está na fila
continua valendo o pedido anterior, só não pode entrar na fila agora com um novo pedido, é isso, né? Exatamente, ó. Então, aqui Então vai diminuir, eu quero chegar aonde? Vai, muito provavelmente, agilizar o pedido de quem é filho ou neto de italiano a partir de agora, né? Com A partir certeza. de agora é a longo prazo, né? Essa redução, os que Sem já... dúvida. Porque a fila agora, Vai querendo ou enxugando, não, vai não vai enxugando. mexer, né? Quem tá na fila não vai Tá na mexer. fila, não vai mexer. E veja, nós estamos falando de cidadania italiana. Não estamos falando do de passaporte. passaporte italiano. E há uma diferença grande nisso. Eu dei um exemplo mais cedo aqui no Band News São Paulo. Por exemplo, muita gente que está nos ouvindo é cidadão brasileiro, nasceu no Brasil, morou sempre no Brasil e talvez não tenha passaporte Exato. brasileiro. O passaporte é um documento para você viajar. Não é um documento para você... e claro, serve como documento de identidade, etc e tal. Mas tem muito brasileiro que tem cidadania brasileira, nasceu no Brasil e não tem passaporte. A mesma coisa como tem brasileiro que tirou a cidadania e por um motivo ou outro não tem o passaporte ainda. Eu tenho cidadania italiana, eu tenho passaporte italiano, já viajei com meu passaporte. Os meus irmãos, por exemplo, optaram por não tirar o passaporte. Eles são cidadãos, eles votam, se eles podem votar na Itália, eles têm lá a certidão deles, mas eles preferiram não tirar o passaporte. Eu trabalho com isso, eu prefiro tirar o meu passaporte. Facilita. Para viajar, para facilita, facilitar. Exato, tô falando do passaporte, tá? Então não quer dizer isso. Olha o que um dos advogados me respondeu. As famílias que já deram entrada no processo judicial de reconhecimento da cidadania italiana até o dia 27 de março de 2025 não serão afetadas pelo novo decreto. Então é aquela história. Então quem entrou com o processo até o dia 27 de março ainda é a lei vigente até o dia 27 de março, ou seja, nada muda. E, Muito Coutinho, bem. você trouxe uma informação interessante no começo do quanto tem de brasileiro, né? Realmente descendente. Uma vez eu fiz uma reportagem, eu precisei ir na Paulista achar pra fazer aquele fala povo, sabe? E eu falei, gente, eu acho que vai ser ruim, vai ser difícil eu conseguir achar. Gente, meu, Em São Paulo, então? a sensação era que se eu gritasse assim, descendente de italiano, todo mundo ia levantar a mão, mas foi muito fácil encontrar. E nessa reportagem, inclusive, eu conversei com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domênico Fornara, e ele trouxe alguns dados muito interessantes, inclusive que São Paulo é a maior cidade italiana fora da Itália. Tem 4 milhões de descendentes entre os quase 12 milhões de habitantes. É muita gente. Coisa. E nessa reportagem que era da cozinha italiana, São Paulo, inclusive, entrava nessa Semana da Cozinha Italiana como a 21ª região da Itália. Entrava como uma região à parte, né? Justamente legal. por ter tantos descendentes italianos e também ter essa culinária bem, bem forte aqui da Itália, né? Então, realmente, muita gente vai ser impactada. Quem não tirou o passaporte, quem não tirou o visto, na verdade, a cidadania, a cidadania, agora vai ter uma dor de cabeça aí. Já deve estar pensando, arrependido, né, de não ter tirado. Eu tô na fila tem uns 15 anos já. Você? Tá Meu lá. Deus, Fábio. Mas você sério é Fábio mesmo? França. deveria ter tirado de outro país, Fábio. É claro que a França. Itália não vai te permitir. O de Portugal tá pra sair. Tá? Olha, acho que que em bom. breve sai. Mas Então. da Itália até esqueci, tá lá. E é isso, eu muita sou gente. Oliveira Coutinho, meus 2 sobrenomes muito portugueses. E pra mim foi mais fácil lá atrás tirar a cidadania italiana, mas a minha mãe tirou agora a portuguesa. A gente tá falando da gente já, mas é legal porque as pessoas se São identificam. exemplos, exato. Né? exato. E foi numa conversa dessas, eu ouvindo, que eu falei, opa, eu tenho direito. Porque a pessoa tá falando dela. E eu falei, opa, é o mesmo caso meu. E é interessante Muito como bem. muda de país para país também, né? Tem Sim, países que sem você dúvida. consegue muito mais rápido. Meu Sim. marido conseguiu há pouco também a da Lituânia. Foi muito rápido, em uma pouca gente semana. na fila. Imagina, tem tem pouca lituano gente aqui, na gente, no fila. Brasil. Tem italiano, isso sim. Tem o Renan cara. Silvestre. Olha Olha ali. Ele não é lituano, é lituano, Renan? É, sim. lituano, ai, que coisa linda, parece. gente. Só na redação tem 2 lituanos. Sempre É, encontra. Não, eu não tenho nada, eu só sou tupiniquim aqui, minha filha. Não fala alto que daqui a pouco Sou colonizada. Fila o aumenta. Ministério das Relações Exteriores da Lituânia vai começar a restringir também. Valeu, gente, até Coutinho. mais. Tchau.